Ao falarmos de artes marciais, especialmente as japonesas, é comum mencionarmos uma palavra quase dogmática: Bushido, o famoso caminho do guerreiro. Mas e se eu te disser que esse caminho que hoje todos conhecemos está bem longe de ser o que realmente era? E não passa da idealização de um homem que queria deixar seu país bem visto, você acreditaria? Hoje vamos começar uma série onde vamos explorar alguns conceitos, histórias e mentiras, assim como mal-entendidos sobre as artes marciais. E eu decidi, como senhor absoluto do Licoverso, começar com esse tema. E olha, eu sei que mais de um purista vai pensar que ao falar disso estou jogando merda nas bases de muitas artes marciais e outras coisas. Não sou nem um pouco fã de artes marciais, como vocês que me acompanham já sabem. Mas aí está a informação, galera. Se você quiser ficar com a sua versão, acho ótimo. Mas se quiser somar ao seu conhecimento e reavaliar o que sabe, melhor ainda. Em termos simples, o Bushido é um código de conduta que supostamente regia a vida dos samurais no antigo Japão e que se baseava em 7 virtudes: justiça, coragem, benevolência, cortesia, sinceridade, honra e lealdade. Atualmente, alguns autores e estudiosos acrescentam uma 8ª inteligência, o autocontrole, mas essencialmente são 7. Tecnicamente, uma das primeiras menções ao Bushido, ou a mais antiga de que se tem registro, vem de um escrito chamado Hoyogunkan, de 1616, que é uma crônica militar. E, ao mesmo tempo, um manual que menciona o Bushido cerca de 30 vezes em seus 20 volumes. E em algumas passagens critica o uso de indivíduos habilidosos no Bushido para questões administrativas, demonstrando que o Bushido estava relacionado com a dinâmica da guerra. Porém, a existência da palavra em 1600 e sua associação com guerra não significa isso. Algo universal para o Japão da época em que foi escrito. Antes disso, já existiam textos ou conceitos semelhantes, como o Kyuuba no Michi ou o Caminho do Arco e do Cavalo, que data da Idade Média e foi amplamente desenvolvido no período Kamakura. Além disso, cada clã possuía um código de conduta próprio, que não era exatamente rígido, mas sim o que se esperava dos membros. Não era necessário segui-lo à risca, e a grande maioria tinha elementos confucionistas ou do budismo zen. Então, qual é o problema com o Bushido? O que acontece é que o que conhecemos e associamos a isso é fruto da interpretação de Inazo Nitobe. Inazo era um caso daqueles em que você pode ser bom em algo, mas sempre haverá um asiático que faz melhor. Vindo de uma família samurai, ele estudou no Japão e nos Estados Unidos da América, foi professor, escritor, economista agrícola e diplomata. Nossa Senhora! Tenho uma bolsa aqui cheia de livros e outra bolsa aqui que é a de academia. Para vocês verem que minha vida não é fácil. Nitobe, ao que parece, estava na Alemanha quando um acadêmico distinto, o professor Lavelayer, perguntou a ele se havia ensino religioso nas escolas. Ao receber um não categórico como resposta, ele retrucou: se não há uma religião sólida que ensine valores, como vocês ensinam educação moral? Essa pergunta acendeu uma luz para Hinazo, que percebeu que no Ocidente não se sabia como as coisas funcionavam na nascente potência nipônica. E assim ele colocou as mãos à obra e começou a escrever um livro que ficaria conhecido como Bushido, a Alma do Japão, que foi publicado em inglês. Entre 1899 e 1900, a data varia de acordo com as fontes. Com esse livro, o que ele queria era explicar aos ocidentais como a moral e a ética eram tratadas no Japão. Para facilitar a assimilação pelos europeus, ele buscou pontos de partida em comum. Enquanto na Europa eles tinham os costumes da cavalaria, no Japão havia um equivalente entre os samurais. Além disso, também uso alguns elementos de doutrinas, como o budismo, um pouco de confucionismo e shintoísmo para dar forma ao livro. Isso é um truque e tanto, hein? Um dos principais problemas com esse texto vem do fato da interpretação do autor, pois ele se encarregou de detalhar aqueles costumes e práticas que faziam parte da vida de um samurai, digamos, o Bushido original, e criou uma espécie de Bushido Light, onde ele sugeria que esses valores e ética samurai impregnaram a sociedade japonesa. No entanto, ele esclarecia que isso não servia de guia para todos. Coincidência? Eu não acho. Mas Nitobe deixou de fora coisas do mundo samurai que dão muito o que pensar. Por exemplo, no livro se fala do seppuku, o suicídio ritual samurai, de uma forma extremamente romantizada, como algo honroso e que todo samurai buscava caso perdesse a honra. Porém, isso é majoritariamente falso. Na realidade, a maioria dos samurais preferia mudar de senhor. E os que não trocavam de senhor também não iam automaticamente cometer seppuku.
Na grande maioria das vezes, isso era uma sentença imposta, e outras, muitas vezes, quando o samurai era condenado a fazê-lo, ele não abria o próprio ventre, um aspecto fundamental do ritual porque simboliza a coragem de enfrentar o sofrimento. Em vez disso, simulavam com uma adaga sem fio ou de madeira, fingiam e então recebiam o golpe da katana. Afinal, eles iam morrer de qualquer forma, então para que sofrer abrindo as próprias entranhas? Esse aspecto, que foi tão idealizado, foi refutado por autores como Andrew Rankin em seu livro Seppuku, uma história do suicídio samurai. E bem, assim como esse exemplo que eu dei, há muitos outros. O grande problema realmente vem com o impacto que o livro mencionado teve. Primeiro, foi lançado numa época em que o Japão buscava ansiosamente ter uma identidade própria em meio a uma modernização crescente. No período Meiji, o Japão deixou de ser um país feudal e se tornou uma potência moderna. O shogunato foi abolido, o poder imperial restaurado, houve industrialização, criação de um exército moderno e abertura para o comércio e tecnologia ocidentais. Foi uma revolução total e o livro caiu como uma luva para o império. Falava sobre as virtudes do povo japonês, sobre como era e como deveria ser a sociedade nipônica, e o mais importante, deixava claro que o povo nipônico era fiel ao imperador. Assim, o texto foi logo traduzido para o japonês em 1908 e se enraizou na sociedade, estimulado, em parte, pelo Império. Vale lembrar que a restauração Meiji derrubou o shogunato, então qualquer coisa que legitimasse ou fortalecesse sua imagem era muito bem-vinda. E é aqui que surge outro problema, pois o sucesso do livro impulsionou a sobreposição histórica e a crença de que o Bushido era algo praticado por toda a sociedade japonesa, quando isso também não é verdade. Autores como Carl F. Friday criticavam exatamente isso, que o Bushido de Nitobe é uma construção moderna e que, como tal, não existia um código unificado chamado Bushido antes da era Meiji, até que Nitobe escreveu o livro. Mais do que uma peça histórica verdadeira, o que realmente abordasse os valores e a ética do Japão pré-Meiji, buscava apenas dar respostas fáceis aos ocidentais. E para fazer isso, em termos que eles entendessem, foi preciso criar uma história que servisse ao seu propósito e, com isso, omitiu aspectos muito importantes. Freud, diz, e cito Nitobe, estava muito ocidentalizado. Então, a definição de Bushido e as 7 virtudes é falsa? Sim e não. Momento. Ou seja, historicamente, o Bushido, como é conhecido, é uma mentira do tamanho de um Zeppelin que tivesse aparecido em 1616. Isso não o torna de uso universal no Japão, como Nitobe quis fazer parecer em seu livro, e muito menos da maneira apresentada por ele. Mas com o surgimento disso nasceu a definição. E, por exemplo, autores que defendem o conceito dizem que, que foi algo que evoluiu com o tempo e tudo mais. Mas esses mesmos que dizem que evoluiu não gostam de aceitar, por exemplo, os abusos que o Japão cometeu na guerra. Mas sim japonesa, onde cometeu atrocidades em massa como o massacre de Nanquim, onde morreram mais de 200 mil civis, onde houve estupros em massa e onde houve brutalidade extrema. Ou os kamikazes que se chocavam com seus aviões carregados de explosivos tentando causar o maior dano e destruição possível. E que isso também são exemplos do Bushido. Lá dizem que isso é uma distorção promovida pelo Império, o que realmente é... Olha, mas se você me diz que o conceito evolui, não posso pular uma fase só porque não está alinhada com o que defendem. Quanto às 7 virtudes, como em tudo na vida, havia samurais que possuíam algumas delas, e até mesmo aqueles que tinham todas. Porém, eram exceções à regra. Além disso, as 7 virtudes em si vêm desses pontos em comum que Nitobe queria igualar ao Código de Cavalaria Europeu. Ou seja, ele inventou a ordem e atribuiu virtudes à vontade, com as quais o Ocidente pudesse se identificar. Isso é o que se chama de estratégia. E é aqui que vem a pergunta que provavelmente muitos de vocês que praticam artes marciais japonesas estão se fazendo: o que me ensinaram sobre Bushido no meu estilo ou arte marcial é mentira? Tecnicamente, sim, você não está seguindo nenhum caminho do guerreiro, nem está mantendo vivas tradições de combate. Considerando que, atualmente, diversos estilos japoneses foram modificados em prol do aspecto esportivo. Pré-era Meiji. Existiam as Koryu-Bujutsu, ou artes marciais tradicionais, e quando chegou a restauração, algumas artes marciais nasceram e outras foram reformadas. E assim surgiram as Gendai Budo, ou artes marciais modernas, que deixavam de lado os aspectos bélicos das artes marciais e passaram a ser sistemas de ensino para a defesa, com um forte desenvolvimento moral e ético. Além das técnicas defensivas, ensinava-se disciplina, respeito e todos os temas que vocês, como artistas marciais, já conhecem. Basicamente, se o seu estilo é japonês e tem o caminho no nome, como Karate Caminho Judô, Aikido, ele é influenciado pelo Bushido de Nitobe. Eu não esperava por isso. Por quê? Simples, porque esse livro foi fundamental para formar a identidade japonesa diante do futuro que estava por vir.
Deu a eles, por assim dizer, uma bússola ética e moral com a qual se aventurariam em uma fase de mudanças em que as artes marciais, assim como a nação, precisavam se reformar. O Bushido que você conhece é em grande parte uma mentira, uma que acabou influenciando as artes marciais japonesas. E pode ser que você não esteja seguindo o verdadeiro caminho do guerreiro. Mas se você aprendeu disciplina, respeito, autocontrole, se aprendeu a se defender ou a defender os outros e está em forma. Se tudo isso está te tornando uma pessoa melhor, mesmo sem seguir o Bushido original, honestamente, quem liga?